minha boca saem milagres. Hoje eu quero falar com vocês, nós não vamos ler o texto todo, porque eu coloquei no slide para vocês aí os tópicos para a gente então trabalhar um pouco. E nós vamos falar sobre Ezequiel capítulo 37, do versículo 1 até o versículo 14. Depois eu gostaria que você lesse lá na sua casa. Você que está na nossa igreja online, nas transmissões online no YouTube ou no Facebook, que você possa estar aí sendo abençoado também em nome de Jesus, juntamente conosco. A palavra do Senhor, ela nos ensina sobre profecia. E hoje eu quero falar um pouco com você sobre profecia, sobre profetizar, sobre o dom de profetizar. Quando nós entendemos sobre o que é o dom de profetizar, a nossa vida ela cresce. A nossa história ela muda. A nossa realidade ela então toma novas proporções. E eu vou explicar para vocês sobre esse ponto e sobre essa situação. Lembra que eu vim ministrando uma leva de estudos com vocês e de ensinamentos sobre desde quando Deus tira o povo do Egito através então de Moisés. Nós viemos então falando sobre isso desde lá de trás, alguns domingos atrás eu vinha falando sobre isso. Então você se lembra que o povo foi escravo. O povo de Deus virou escravo do Egito. E quando então o povo de Deus estava, o povo hebreu estava então escravo no Egito, Deus levanta Moisés. E quando Deus levanta Moisés, naquele momento que Deus levanta Moisés, Moisés então arranca aquele povo do Egito para o propósito da terra prometida, para chegar então ao destino que Deus havia determinado. Eles passam então pelo deserto. Amém até aqui? No deserto, então, eles vêem todos os sinais e maravilhas. No deserto, eles veem, então, o mar se abrindo. Ele vê, então, o maná sendo derramado, então, sobre a vida, então, daquele povo. As codornizas chegando para eles fazerem churrasco toda tarde. Eles viam, então, a água sair da rocha. Eles viram, então, rebeldes serem engolidos, então, pela terra. Eles viram confusões, eles viram reclamações. E aquilo fez com que eles perambulassem 40 anos, então, ao redor da terra prometida. Até que, então, Deus, então, dá para eles a terra. E ali é feita a sucessão de Moisés para Josué. E eles entram na terra prometida, tomando, então, primeiro Jericó, depois, então, todas as cidades que ali estavam. E eles reconstituem aquilo que Deus havia dado para eles lá atrás. Eles reconstituem então os templos, eles então constroem Jerusalém, eles então estabelecem então as cidades, eles então formam então as plantações. O povo de Deus então passa por um tempo de grande prosperidade, de muita bênção. Só que aí, irmãos, eu costumo sempre dizer que existem momentos nossos que as coisas não ficam 100%. Porque se ficar 100%, alguns desviam. Preste atenção nisso. Quantas pessoas que eu conheço, que quando tinham suas lutas, não perdiam uma reunião. Quando estavam então nas suas batalhas, estavam todo domingo então buscando ao Senhor. Mas depois as coisas começam a ficar tranquilas. As coisas começam a se acalmar. Alguns então deixam de buscar. Deixam de avançar da forma que deveriam. E esse é um grande problema. O povo de Deus, a Bíblia diz que eles começaram a entortar o coração. Eles começaram então a pender o coração para as coisas do mundo. Você já pensou? O povo de Deus, que entregou a vida para Jesus, tinha sido livre já dos ídolos pagãos. Eu não sei você, mas Deus fez uma libertação em nós. Nós tínhamos ídolos então pagãos sobre a nossa vida, que nós então tínhamos que dar café para ele de manhã. Nós tínhamos então ídolos então pagãos, que nós precisávamos então limpar ele, porque ele não conseguia nem tomar banho sozinho. E aí então, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós arrancamos tudo aquilo de nós. Arrancamos os patuás da vida. Arrancamos então, sabe,
os ídolos pagãos então que nós tínhamos, porque nós adoramos apenas um Deus, e o único e verdadeiro Deus, o Senhor dos Senhores, Yeshua HaMashiach. E então nós temos Ele como nosso Salvador. E ali então aquelas pessoas também tinham. Aquelas pessoas viam os milagres de forma sobrenatural. Só que eles então começaram a idolatria entrou no povo. O coração do povo começou a se contorcer. O coração do povo começou a se arruinar. Os sacerdotes começaram então a ser sacerdotes então das trevas. E veio então um profeta, chamado então Jeremias. Jeremias ele vem então para profetizar. E ele começa então a profetizar: endireita as suas veredas, alinha os seus passos. Pois o Senhor diz que se vocês não se voltarem a Ele, Ele vai destruir Jerusalém. Jerusalém ficará em cinzas, ficará destruída, ficará então aniquilada. Sabe o que o povo fez? O povo estava tranquilo. Jerusalém estava em prosperidade. Jerusalém estava então crescendo. Cuidado quando tudo está dando certo para você. Cuidado. Cuidado para o seu coração não pender e você deixar de ouvir a voz do Senhor. Ali então, eles não ouviram. E eles foram então se entregando a cada dia mais às práticas pagãs. Até que então se levanta um reino, o reino da Babilônia. E a Babilônia então, pelo seu governador, o seu rei, chamado Nabucodonosor, um homem cruel, um homem sanguinário, um homem implacável, mas um homem que foi usado por Deus para que os propósitos dele se cumprissem sobre a humanidade. E Nabucodonosor ele veio então e veio devastando as nações, até que ele chega então em Jerusalém. Ele chega em Jerusalém e ele então toma aquele povo. A Bíblia diz que ele mata o rei de Jerusalém. Ele mata o rei de Jerusalém. Ele leva cativo então seu filho, sua esposa. Ele leva então muitas pessoas como escravos e cativos para a Babilônia. Mas mesmo assim ele deixa um povo em Jerusalém para reconstruir então as ruínas de Jerusalém. E ali então, passado algum tempo, o profeta Jeremias fica então em Jerusalém. Mas como o povo é teimoso, você conhece alguém teimoso aí? Será que você também é teimoso, irmão? A teimosia te leva você a ter destruições na tua vida. E a Bíblia diz que ali, aquele povo era tão teimoso, aquele povo era tão ignorante, que eles então, mesmo vendo toda aquela chacina acontecer, eles não se converteram diante de Deus. E ali mais um rei é morto. O governador que foi levantado também morto e destruído. E aí então Nabucodonosor manda devastar Jerusalém. Bota fogo nas casas, mata crianças, mata mulheres, mata então todo mundo. Todo mundo. Quem era forte como soldados e tinham alguma habilidade, eles levaram então para a Babilônia para poder então ser escravos. Do restante, eles mataram todos, destruíram Jerusalém. Destruíram Jerusalém. E ali então, a nação do Senhor estava destruída. Por quê? Deus é ruim? Não. O povo que não se convertia, o povo que não estava com seu coração voltado. Quando eu olho para essa história, quando eu vejo então essa história, eu vejo exatamente o povo de Deus hoje. Eu vejo exatamente a igreja do Senhor hoje. Repare como que o povo está corrompido. Repare como que o povo então mudou o coração. Repare como é difícil então hoje você entrar na presença de Deus. Nós temos facilidade de ficar horas e horas na frente do celular, olhando então para as notícias de Facebooks e Instagram da vida, mas temos dificuldade de focar 30 minutos numa palavra. Repare que na palavra você se joga para lá, você se joga para cá, você tenta se levantar, você mexe para cá, você mexe para lá, aí você olha para baixo, você olha para cima, porque parece que falta o desejo.
Irmãos, repare, saímos de 6 meses de pandemia. Graças a Deus, o nosso povo está voltando. Mas era para isso aqui estar entupetado, não era para estar gente pendurado para as paredes, porque o povo passou por um triz. Mas mesmo assim, o povo tem dificuldade para se converter. Milhões de pessoas morreram ao mundo, mas mesmo assim o povo tem dificuldade de se converter. Será que o coronavírus não foi como Nabucodonosor, que veio para destruir uma parte da humanidade e de repente ali mostrar que nós precisamos nos chegar até Deus? Será que essas pragas que chegaram então não foi para nos mostrar que nós devemos estar perto de Deus, mais próximos de Deus? Mas as dificuldades então da vida, ou as facilidades então que existem, fazem com que as pessoas continuem com as suas vidas. E eu olho para o povo de Jerusalém, olho para o povo então que se corrompeu, que começaram a adorar outros ídolos, e eu olho então para a vida da igreja do Senhor hoje, que alguns que entregaram a vida para Jesus, que alguns que colocaram suas vidas então no altar do Senhor um dia, falaram que Ele seria o único e suficiente Salvador, mas voltaram então para o mundo. Quantos que um dia falaram assim, não vou mais beber, e já voltaram, já tomaram já cervejinha sem álcool, ou já voltaram então a tomar alguma cervejinha da vida, alguns vinhos da vida. Quantas pessoas que disseram assim, eu apenas vou entregar ao Senhor a minha vida, a vida será entregue apenas a Deus, e de repente hoje, nas primeiras dificuldades que tem colocado então Baal, os ídolos pagãos novamente dentro dos seus lares. Talvez alguma simpatia, talvez algumas rezas, ou talvez algumas benzedeiras da vida tenha ainda feito parte ainda da sua jornada. Quantas pessoas que um dia falaram assim, não, Senhor, eu quero me humilhar diante de Ti, eu quero então entregar a minha vida diante de Ti, mas hoje tem sede de vingança. Continua então enganando sua esposa, o seu esposo. Continua então vivendo uma vida então promíscua. Quantos jovens que se levantam a mão e dizem assim, eu entrego a minha vida para o Senhor, mas a hora que termina o culto então vai dormir com a namorada. Quantas pessoas que estão dentro das igrejas hoje, a hora que saem da igreja, vão procurar as suas amantes ou seus amantes, vão se masturbar, vão então se prostituir diante então da internet, da vida fácil que hoje existe. O povo está corrompido, a humanidade tem se corrompido a cada dia. E por que isso? Porque o diabo ele não vem de uma vez. Se a hora que o diabo, você ligasse então a tela do computador e o diabo aparecesse para você, com aquela cara feia, com aquele chifre grande, parecendo um Beuzebu, você não ia querer olhar. Mas ele vem bonito, ele vem com olhos diferentes, ele vem com peles diferentes, ele vem com cabelos diferentes, ele vem com contornos diferentes. Jeremias ele dizia, ó Jerusalém, e eu venho nessa manhã e digo para vocês, irmãos, ó igreja, veja os seus passos, veja a sua vida, olhe para a sua história. Queridos, olhe para mim, preste muita atenção no que eu vou te falar. Eu sempre tive uma maneira muito firme de liderar a igreja. Nós nunca passamos a mão em cima do pecado. Nós nunca então encobrimos então alguma situação da nossa vida. O pecado nunca teve espaço no nosso meio. Mas Deus tem colocado no meu coração uma força. Eu não sei quantos não vão vir mais na igreja. Eu não sei quantos vão olhar e falar assim, não, o pastor está ficando louco. Mas sinceramente, eu não vou me preocupar com essas pessoas.
Eu quero pregar, eu quero ensinar, quero dedicar a minha vida para chegar aqui num culto de domingo e ensinar você para morar no céu. Para olhar para você e dizer assim: meu irmão, se você precisar mudar, você tem que mudar, porque senão você não vai chegar no céu. Eu não posso subir aqui e falar aquilo que te agrada. Eu não posso chegar aqui e falar aquilo que te enche você então e o seu ego de alegria. Eu preciso mostrar para você que se nós não pendermos o nosso coração para Deus, nós vamos estar errados. E nós vamos então perecer nessa terra. E de nada vai servir nós estarmos na igreja. Porque o inferno é real. O diabo está aí o tempo todo para poder laçar pessoas. Só que nós não podemos parar. Nós precisamos então acordar para a nossa vida. E eu venho nessa manhã dizer a você: ó nação santa, ó povo escolhido do Senhor, arrume a sua vida diante de Deus. Olhe para a sua história, olhe para o seu caminho, olhe para aquilo que você está fazendo. Evangelho é transformação, Evangelho é vida com Deus, é mudança de caráter, é mudança de atitude, é mudança então de vida, é deixou de fazer, é não faz mais aquilo que o mundo então faz, é se posicionar então diante de Deus de uma forma diferenciada. Pastor, mas as igrejas estão abrindo, que abra. Pastor, mas as igrejas podem tudo, que possam, que vá para lá quem quiser ir. Aqui vai ficar aqueles que quiserem realmente ser lapidado. E se precisar arrancar um podão, como diz então, dizia na roça, um facão, e cortar alguns galhos que estão secos, que vão fazer mal para a sua vida, eu farei aqui todo domingo e nos dias que nós tivermos. Mas eu quero te dizer que se você permanecer até o fim, você vai ser a salvo em nome de Jesus. Chega então um homem chamado Ezequiel, um profeta. E Ezequiel então ele olha para a situação. E ele vê então toda a ruína, toda a destruição, todas as coisas erradas então que estavam acontecendo. E Deus fala assim com ele. No capítulo 37, no versículo 1 em diante, o Senhor ele disse assim para ele: Ezequiel, você está vendo esse vale de ossos, Ezequiel? Sim, Senhor, eu estou vendo. Pois bem, Ezequiel, esse é o povo que eu tenho. Estão como ossos secos, sequíssimos. O povo de Deus estão mortos na terra. Mas você crê, Ezequiel, que o meu povo pode reviver? Você crê, Ezequiel, que esses ossos podem novamente reviver, Ezequiel? Aí Ezequiel disse assim: Senhor, tu o sabes. E eu tenho 5 conselhos rápidos para a sua vida, para que a restauração. Aqui há pessoas que essa palavra é corretiva, que Deus quer corrigir algumas coisas na sua vida. Há pessoas aqui que essa palavra é para alertar, para te colocar então um sinal de alerta. Opa, peraí, eu não posso ir para esse lado, eu preciso ir para esse lado, para que eu possa então avançar. Eu quero falar com vocês nessa manhã que na sua boca há um milagre. E através daquilo que você fala, ou você vai gerar bênção, ou você vai gerar maldições. Ou vai gerar vida, ou vai gerar morte. Ou vai gerar paz, ou vai gerar guerras. Por isso que da sua boca saem milagres. Você é um homem abençoado, uma mulher abençoada que precisa então avançar na vida e não pode deixar o diabo então sucumbir você. Primeiro ponto que eu falo com vocês nessa manhã: acredite que mesmo nos vales da vida, Deus te mostra algo bom. Ezequiel 37:1 diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor e ele me fez sair no Espírito do Senhor. Fez sair no Espírito do Senhor. E me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Diga comigo, vales. Então o primeiro conselho que eu tenho para você é: acredite que mesmo nos vales da vida, Deus sempre quer te mostrar algo. O povo, eles têm dificuldade de reconhecer Deus quando a vida está difícil.
O povo tem dificuldade de reconhecer Deus quando a vida está boa. Então, tanto nos vales, Êxtila tem um louvor, Deus dos vales e Deus dos montes. Porque Ele é Deus em todos os lugares, tanto nos vales quanto nos montes. Deus é Deus, Ele continua sendo Deus. Agora, eu e você precisamos compreender que há momentos que a nossa vida está como um vale. Quantas pessoas que aqui estão, que a vida está como um vale, o casamento está como um vale, a finança está como um vale de ossos secos. Parece que você não vê saída, parece que você não vê solução, sabe, as coisas parece que não tomam uma solução. Mas eu quero te dizer que Ele é Deus e Ele sempre quer te mostrar algo. Queridos irmãos, Deus comigo, Ele fala comigo muito mais quando eu estou no vale do que quando eu estou no monte. Quando eu estou embaixo do que quando eu estou em cima. Nos momentos mais difíceis da minha vida, foi quando Deus mais falou comigo e me fez então sair de crateras, não de vale, de crateras, de poços então que eu estava. Eu não sei como você está, não sei como que está a sua vida, mas permita ouvir a voz do Senhor. Ele quer conversar com você e quer te ensinar, você mesmo nesse vale, mesmo nessa dificuldade, Deus quer te ensinar. Amém ou não amém? Segundo, não se prenda às aparências, mesmo as coisas secas, Deus pode dar vida. Não se perca às aparências. Não se perca. Ou seja, não se prenda às aparências. De repente você está olhando e as coisas estão secas. Diz o texto em Ezequiel 37:2: e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Os ossos estavam sequíssimos, secos a ponto de se esfarelar. Visivelmente impossível. Mas Deus é um Deus que pode mudar as coisas, mesmo quando visivelmente pareça impossível. Deus, Ele quer mudar, Deus, Ele quer transformar, Deus, Ele quer restabelecer, Deus, Ele quer então entregar para a minha vida e para a sua vida. Então, não se prenda às aparências. Não se prenda à forma que você está olhando para as situações e circunstâncias. Pastor, minha vida não tem mais jeito, já está seco, está sequíssimo. Não, tem chance ainda. Pastor, mas eu já estou mais para lá do que para cá, eu estou mais para lá do que Bagdá, como diz o outro. Não, você pode voltar ainda e ser ainda um servo autêntico do Senhor, um homem de Deus, uma mulher de Deus, um ministério abençoado, uma família então abençoada. Você pode então ter muitas coisas diferentes. Pastor, minha finança, minha vida, minha saúde, pastor, está tudo seco. Não está seco. Deus tem algo novo para você. Deus tem algo especial para a sua vida. Creia que o milagre ainda vai chegar. Não se prenda às aparências. Mesmo as coisas secas, Deus pode dar vida. Terceiro, não tente fazer sozinho. Coloque Deus na frente. Deus, Ele precisa estar à frente de todas as coisas. Ezequiel no 37:3 diz assim: Senhor, Tu o sabes. Deus pergunta para Ezequiel: Ezequiel, você crê que os ossos secos podem reviver? Aí Ezequiel falou assim: Tu o sabes, Senhor. Ezequiel não falou assim: eu vou dar uma palavra aqui, esses ossos vão viver. A sua palavra sem Deus é apenas uma palavra que cai na terra. Mas uma palavra, quando você coloca Deus na frente, Deus está testificando, está assinando, está decretando e vai acontecer em nome de Jesus. Então, Tu o sabes. Quando nós colocamos o nosso casamento diante de Deus, quando nós colocamos a nossa família diante de Deus, quando nós colocamos o nosso negócio diante de Deus, quando nós colocamos então o nosso coração diante de Deus, Deus, Ele vem então com a sua provisão, com a sua palavra, para a mudança e para a transformação sobre a minha vida e sobre a sua vida de uma forma diferente. 4. Profetize em nome do Senhor. Ezequiel 37:4 diz assim: então me disse, profetiza sobre esses ossos. E diz ele: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor.
ouve a palavra do Senhor. Você precisa profetizar em nome do Senhor. Diga comigo, da minha boca saem milagres. Novamente. Novamente. Então, quando você profetiza em nome do Senhor, você vai então declarar sobre uma situação, você vai declarar então sobre algo, e Deus vai fazer. O seu trabalho é só profetizar. O seu trabalho é só declarar. Só, mais nada. O restante é dele. É ele quem vai fazer. Então você precisa profetizar no nome do Senhor. Enquanto você estiver reclamando, repare que o povo de Israel, enquanto reclamou, eles não saíram do Egito. Eles não saíram então da terra, do deserto. A hora que eles começaram a entender, eles começaram a desfrutar. Se a sua boca só sai reclamação, se a sua boca só sai então palavras negativas, você precisa levantar e dizer assim: esse será o meu mês, esse será o mês da minha vitória. Você precisa sentar na mesa dos seus filhos e dizer assim: na minha mesa a paz e a alegria, minha família está sentada à roda da mesa. A minha mesa está então com a minha família. E a Bíblia diz no Salmo 128 que feliz é o homem em que os filhos estão sentados ao seu redor. Nós precisamos então, profetizar, colocar então essas palavras em ação. Irmãos, se nós não agirmos com essa fé, com essa determinação, o diabo vai pegar a nossa vida. Então você precisa profetizar. Você pega então o seu pagamento e você olha e fala assim: não vai dar para pagar as contas. Não vai dar para pagar as contas. Mas se você pegar então o seu pagamento e profetizar: olha, esse mês vai sobrar dinheiro na minha carteira, esse mês vai sobrar dinheiro na conta, eu vou guardar dinheiro esse mês, vou fazer então, um investimento, eu vou guardar, eu vou poupar, vai acontecer. Mas eu preciso profetizar, eu preciso colocar isso para fora. Tem mulher que olha para o marido e diz assim: esse traste, ele vai ser um traste. Tem marido que olha para a mulher e fala assim para ela assim: olha, isso é uma bruxa, vai ser uma bruxa. Você está transformando a sua mulher numa bruxa, o seu marido em um traste. Aí tem mães e pais que olham para os filhos e dizem assim: isso é uma praga, vai se tornar numa praga, porque na sua boca tem milagre, tem poder, e acontece tanto para o bem quanto para o mal. Entre o profeta e o macumbeiro é uma linha muito fina. Sabia disso? É uma linha muito fina, talvez mais fina do que um filme, aqueles plástico filme, talvez mais fino do que aquilo ainda. Só para você entender. Por quê? O profeta anuncia em nome de Deus, o macumbeiro anuncia em nome do inimigo, e os dois acontecem. Se você está emprestando a sua boca para o diabo, vai acontecer. Se você estiver falando em nome de Deus, vai acontecer. Diga comigo: há um milagre na minha boca. Ah, pastor, mas essa enfermidade vai... Profetiza. O Senhor, Ele fala comigo nessa manhã que há pessoas que estão com a vida como um vale de ossos secos, mas é para abrir a boca hoje e profetizar que Ele vai trazer vida, vida sobre todos os ossos, vai trazer então, uma grande força sobre você. Mas você precisa profetizar. Palavras de bênção, palavras de vitória, palavras de alegria. Não falar ao vento, falar em nome do Senhor. Mas por que você crê que esse mês vai ser o melhor mês da sua vida? Porque eu creio no nome do Senhor. Por que esse mês vai ser o melhor mês seu? Porque você veio aqui hoje, você participou da ceia, você está diante do Senhor, você está entregando o seu primeiro domingo diante do Senhor, e não tem como Deus não te abençoar, e você vai sair por aquelas portas lá e vai profetizar, e será o melhor mês, um mês extraordinário para você. Só que você precisa crer. Ah, será? Será então não crê? Quem tem dúvida já não tem fé. Então você precisa acreditar, você precisa confiar. Deus é contigo.
Quem está aqui comigo? Quinto e último. Milagres provocam barulhos. Não se assuste, só aguarde e confie. Ezequiel 37:7. Então profetizei como se me deu ordem. E houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se chegaram cada osso ao seu osso. Deus fala assim para Ezequiel: Ezequiel, você crê que esse monte de ossos vai virar um exército? Ezequiel, ele disse assim: o senhor que sabe. Ele disse assim: então profetiza, Ezequiel. Ezequiel falou assim: pois não, é agora mesmo. Ezequiel é um homem de fé. Eu vejo alguns Ezequiéis aqui nessa manhã. Homens e mulheres de fé. Cadê? Tem alguém aqui? Diga amém. Existe uma lei judaica que diz que quando nós falamos amém, nós concordamos. Toda vez que você fala amém, eu concordo. Amém, eu recebo. Amém, eu tomo posse. Amém? Por isso que significa amém. Então eu estou vendo Ezequiéis aqui nessa manhã. Homens e mulheres que vão profetizar e vão surgir exércitos novos. É isso aí. Então, aí ele profetizou. E a Bíblia diz que houve barulho. Milagres geram barulhos. Confusões. Pessoas não entendem. Pessoas então começam a olhar e falar: o que está acontecendo? As conversas então das pessoas então dos lados. Problemas então de todos os lados. Mas eu quero te dizer, permaneça. Porque os ossos estão se juntando. Talvez está chacoalhando alguma coisa na sua vida. Os barulhos estão acontecendo porque os ossos estão se juntando. E de repente... Aí a pele, a carne, a pele, os nervos. Sopro da vida. Fôlego. E eles se levantam. Um grande exército se levanta. Eu não sei o que estava morto na tua vida. Se eram seus sonhos, se era seu casamento, se eram suas finanças, se era sua fé. Mas eu quero te dizer que o Espírito do Senhor entra sobre você agora. E você vai se colocar de pé em nome de Jesus. Se coloque de pé em nome de Jesus. E um grande exército se levanta nessa manhã. Um grande exército se levanta nessa manhã. Eu sei que é difícil falar de máscara, né? Você tem que falar um pouquinho mais alto, né? Você tem que gritar quase, né? Pra gente ouvir, né? Mas não se importa com isso, irmão. Grita mesmo assim, sabe? Faz então seu ar sair dessas máscaras em nome de Jesus. E falar assim: não, eu tenho fé para receber esse milagre, essa vitória é minha em nome de Jesus. Você não veio aqui por acaso. Deus te trouxe aqui nessa manhã para receber essa palavra que não vai ter ossos secos mais na sua vida, porque um profeta se levanta hoje. Quem é o profeta? Quem é o profeta? Quem é o profeta? Então esse profeta se levanta hoje para profetizar. E os ossos secos vão se levantar. Vão se tornar um exército em nome de Jesus. E esse será um mês extraordinário para você e para a sua família. Você não vai parar, você não vai desistir, você vai avançar. Nós não seremos como o povo de Jerusalém, que nos desviamos dos caminhos do Senhor. Nós vamos ouvir a voz do Senhor e dizer assim: Senhor, se nós erramos até aqui, nós vamos arrumar o que está errado e vamos para frente em nome de Jesus, porque nós não queremos viver nessa vida amargurada. Tem gente que está olhando, está tudo errado. Tem gente que está vendo a família, está tudo destruído. Não, Deus não quer isso para você. Deus quer algo bom, Deus quer algo diferente. Mas Deus quer um coração firme. Tem homens e mulheres aqui com coração firme? Eu quero fazer alguns apelos hoje aqui. Se aqui ainda tiver alguma pessoa que adoram ídolos, você deve deixar hoje. Nos traga a igreja. De repente você tem lá um patuá que você ganhou na época que você era então jovem. Talvez você tenha lá um anjinho. O Rafa era pequeno, era criança. Quando nós nos convertemos, o Rafa era como a Luísa, mais ou menos. E nós tínhamos um anjinho na cabeceira do berço dele. E uma irmã chegou em casa e disse assim: vocês não podem ter isso aí. Atrás desse anjinho tem um demônio. Oh, não quer demônio não, tira esse negócio daí. Mas anjinho! Nós temos anjão.
E o nosso anjão, ele não precisa ficar na parede. Ele está assim. Ontem o Rafa falou assim: ô pai, você já viu o anjo? Nós estávamos falando de anjo, né? Eu falei: filho, o pai já viu o anjo. Como que ele é? Disse assim: o pai viu um anjão grande assim na igreja. Ele era muito grande, com as mãos estendidas assim, como protegendo todo mundo. Você não precisa de um patuá para proteger a sua vida. Sabe o que eu tinha? Tinha um patuá com trevo, com guiso de cascavel. E eu era um pé de coelho. Aquela semente de 2 olhos. Não lembro nem como chamava lá. Hã? Olho de cabra. Luiz é dessa turma também. Né, Luiz? A gente tinha isso aí tudo. Mas de repente, nós tínhamos oração fixa em casa. Nós tínhamos santo a cavalo. Santo que tomava café, que tomava pinga. Agora nós só temos Deus. E Ele é o Senhor da nossa casa, da nossa vida, da nossa família. Nós não carregamos trevo, nós não carregamos olho, nós não carregamos patuá, nós carregamos o sangue de Cristo sobre nós. E nós temos Ele como o único e suficiente Salvador. E nós sabemos que Ele nos livra da fornalha, Ele nos livra da cova, Ele nos livra então de todas as mãos do diabo. Nós não precisamos de vários deuses. Um para proteger a viagem, outro para proteger o casamento. Então, se você ainda tem, tire hoje do seu coração, da sua vida. Segundo, se você está andando longe do caminho do Senhor, o Senhor te chama hoje para você voltar para Ele, para você se entregar a Ele verdadeiramente. Pastor, eu ainda bebo alguma coisa, pare de beber. Pastor, eu ainda tenho algumas recaídas, pare. Ou você será destruído, ou sua família vai sofrer por isso. Eu venho nessa manhã, como homem de Deus que você crê que eu sou, porque senão você não estaria aqui, para dizer a você: alinhe a sua vida, organize a sua história, porque o Senhor tem mais para você e para sua família. Ah, pastor, mas é o meu marido, pastor, mas é a minha esposa. É outro problema. Você não vai dar conta das coisas que o seu marido, com a sua esposa, que seus filhos fazem. É você. A decisão é sua. É no teu coração que precisa circuncidar. Porque o que Deus precisa é de um homem, de uma mulher fiel em casa. E depois Ele vai tomar conta de toda a família. E eu quero te dizer que se você se posicionar firme no Senhor, Deus vai salvar toda a tua casa. Toda a tua casa vai servir ao Senhor. Porque a palavra do Senhor, Josué disse assim: ó, vocês eu não sei quem vai servir, porém eu e a minha casa não abriremos mão, serviremos ao Senhor. Deixe a sua vida errada. Corra para Cristo hoje. Pastor, meu casamento está um vale de ossos secos. Pastor, minhas finanças estão um vale de ossos secos. Pastor, minha fé está um vale de ossos secos. Na sua boca há um milagre. Profetiza que Deus vai mudar a sua vida. Quando a arca chega na casa de Obed-Edom, a Bíblia diz que chega a arca na casa de Obed-Edom, 90 dias Deus muda a história de Obed-Edom. Nós temos praticamente 90 dias até o final do mês, do ano. Faça um teste hoje. Alinhe a sua vida. Organize tudo que está errado. Se posicione diante de Deus. E você vai ver como que você vai ultrapassar esse final de ano. Esse será o melhor final de ano da sua vida. Sabe por quê? Porque Deus prometeu e Ele vai cumprir. Deus, Ele não fica devendo nada para ninguém. Ele vai cumprir sobre a sua vida. Mas você precisa ser firme. Nós não podemos ser abalados. Nossa fé, nossa crença não pode ser abalada. Nós somos filhos de Deus, servimos ao Senhor, temos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, e cremos nas mãos poderosas de Deus que arrancou o povo do Egito e vai arrancar a nossa vida daqui também. E é sobre isso que nós vamos, é nessa fé que nós temos. Cadê os profetas dessa manhã? Cadê os Ezequiel dessa manhã? Feche os seus olhos. O que é que está seco, está errado na sua vida? Eu quero que você comece agora a olhar para a sua vida. Ele é o Deus que faz milagres. Ele é o Deus que abre os céus, abre o mar,
É o Deus que muda tudo. Vai falando com Deus enquanto o ministério adora o Senhor.